Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá, dando continuidade à disciplina, vamos falar de alguns coeficientes que são utilizados pela epidemiologia. Então, o que seria um coeficiente? Basicamente, podemos entender que é o número de vezes que um evento ocorre dividido pelo número de vezes em que o evento poderia ter ocorrido, elevado a uma potência. Por exemplo, a cada 100 indivíduos, a cada 1.000 indivíduos, no caso, 10.000 indivíduos, de acordo com aquilo que nós queremos saber. O coeficiente de incidência é o número de casos novos em relação à população exposta ao risco. Por exemplo, o número de casos novos de dengue, 100 casos. Mas qual que é a população exposta? É toda a população, por exemplo, de uma cidade. Se essa cidade tem 100.000 habitantes, vamos fazer um coeficiente por a cada 10.000 habitantes. Então, número de novos casos dividido pela população exposta ao risco, vezes 1.000. O coeficiente de prevalência é o número total de casos. E o que seria a diferença? Então, é bom se caracterizar essa diferença da incidência para a prevalência. Em linhas gerais, a incidência são os casos novos, ou seja, em um dado período de tempo. Então, suponhamos 1º de janeiro, 31 de fevereiro, ou 1º de fevereiro, 28 de fevereiro. Vamos supor que do dia 1º de janeiro a 31 de janeiro, ou 1º de dezembro a 31 de dezembro, eu tenha tido, nesse intervalo de tempo, 100 casos de dengue. Então, qual que é o número de novos casos? 100 casos. A partir dessa data, os casos já ficam velhos. Então, é o número total de casos existentes daquela doença, é a prevalência. Então, o caso novo é a incidência, os casos antigos, prevalência. A mesma coisa vale para a prevalência, é o número total de casos e a população exposta ao risco de contrair essa doença. O coeficiente de mortalidade é o número de óbitos por uma dada doença em relação à população exposta, multiplicado por um coeficiente. A cada 100 pessoas, a cada 1.000 habitantes, a cada 10.000 habitantes, a cada 100.000 habitantes. O coeficiente de letalidade é o número de óbitos por uma dada doença, dividido pelos indivíduos com a doença, porque você vai pegar daquela doença, exemplo, Covid. Quantas pessoas estão doentes? 1 milhão. Quantas pessoas morreram? 100, por exemplo. Basta nós pegarmos 100 dividido por 1 milhão e multiplicar por um coeficiente. Eu quero saber essa letalidade a cada 100 indivíduos, a cada 1.000 indivíduos, a cada 10.000 indivíduos. Assim, um exemplo básico, a ocorrência de um único caso de raiva humana em uma dada cidade em um determinado ano corresponderá número de óbitos por uma dada doença e a população exposta. Vamos supor que a gente tenha nessa cidade 600.000 habitantes. Então, nós vamos ter 1 dividido por 600.000, que vai ser igual a 0,2, ou seja, a ocorrência de raiva 0,2 casos por 100.000 habitantes. E traduz o risco de um habitante de Ribeirão Preto morrer de raiva naquele ano. Coeficiente de letalidade. Se a gente tem um indivíduo com a doença e esse um indivíduo morre, a letalidade ela é de 100%. E nesse caso, a doença vem a traduzir o risco de um indivíduo com raiva humana vir a morrer da doença. Muito obrigado.